O marido notou como sua amante colocou algo em seu chá. Ao trocar as xícaras, ele ficou paralisado. Ei, antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e deixar aquele like. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos incríveis para você. Agora, vamos à história. O marido viu como a amante colocava algo no chá. Ao trocar as xícaras, ficou paralisado. Ao ver o que havia acontecido com ela, Lucas foi internado no hospital com uma intoxicação. Ele suspeitava de sua esposa, mas jamais imaginou que a culpa recairia sobre alguém em quem confiava muito mais. Uma dor aguda atravessava suas têmporas, como se alguém estivesse acendendo fósforos em sua cabeça. Lucas abriu lentamente os olhos, mas logo os fechou devido à luz brilhante. Tudo parecia embaçado e irreal. Seu olhar vagava pela sala, mas os objetos não se focavam, como se estivesse olhando através de vidro fosco. O cheiro de álcool e algo esterilizado estava no ar. As paredes ao seu redor eram brancas, e o lençol sob ele era áspero. Ele se deu conta de que estava em um hospital. A porta do quarto se abriu e entrou um homem de jaleco branco com um tablet nas mãos. Como se sente? Perguntou o médico, enquanto se aproximava. Sua voz era firme e profissional, mas Lucas a achou fria. O que aconteceu comigo? Sua voz saiu rouca. Tentou se levantar, mas imediatamente sentiu uma onda de náusea. O médico colocou cuidadosamente a mão em seu ombro, fazendo deitar novamente com firmeza, mas suavidade. Você sofreu uma intoxicação por opioides, respondeu calmamente, enquanto anotava algo na tela. Opioides? Eu nunca consumi isso. Lucas levantou o olhar, surpreso. O médico, Dr. Henrique, observou atentamente. Comeu algo suspeito? Não, respondeu Lucas com a voz trêmula. Eu só como o que minha esposa cozinha ou que peço em restaurantes. O médico franziu levemente os olhos, como se algo tivesse chamado sua atenção. Então, é provável que alguém tenha tentado envenená-lo. Aquelas palavras fizeram o coração de Lucas parar por um instante. Mas quem faria isso? Essa é uma pergunta que você terá de responder, disse o médico, dando de ombros. Lucas ficou em silêncio, enquanto sua mente era invadida por pensamentos. Quanto tempo precisaria ficar ali? O médico explicou que fariam mais exames e que ele deveria descansar. Depois de anotar mais algumas informações, saiu, deixando Lucas com suas preocupações. Lucas permaneceu deitado, olhando para o teto. Seus pensamentos o assombravam cada vez mais. Quem poderia ter feito aquilo e por quê? Seria um erro ou uma coincidência? Quanto mais pensava, mais um nome vinha à sua mente: Marina, sua esposa. Lucas suspirou profundamente. A relação entre eles não estava bem há muito tempo. As conversas se limitavam a frases curtas e secas, e as discussões se tornavam mais frequentes e intensas. Ela poderia ter feito isso, pensou, mas logo afastou a ideia. Marina sempre fora uma pessoa direta. Se algo a incomodava, ela dizia abertamente. Contudo, as pessoas mudam. A porta do quarto se abriu novamente. Uma enfermeira entrou carregando um medidor de pressão arterial e uma bandeja com medicamentos. Boa noite, Sr. Costa. Sou Amanda. Preciso verificar sua pressão, disse, aproximando-se. Lucas não respondeu. Seu olhar estava fixo em um ponto distante, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Está tudo bem? Perguntou a enfermeira, franzindo as sobrancelhas ao notar sua expressão preocupada. Amanda, com que frequência vocês lidam com casos de envenenamento? Ela hesitou por um momento, pensando na resposta. Às vezes, acontece, mas intoxicação por opioides é algo sério. Não é comum que alguém entre em contato com essas substâncias por acidente. Lucas assentiu, mas não disse nada. Terminei, anunciou ela após alguns minutos, guardando os instrumentos. Se precisar de algo, aperte o botão de chamada. Em seguida, saiu do quarto, deixando sozinho mais uma vez. O tempo parecia passar devagar.
Lá fora, já estava escuro. Lucas mergulhou em seus pensamentos até que teve uma ideia. Pegou seu celular na mesinha de cabeceira e viu várias chamadas perdidas. Marina. Seu nome brilhava na tela, como um lembrete. Ele precisava falar com ela. Lucas discou o número. O som da chamada ecoava em seus ouvidos até que, finalmente, ela atendeu. Lucas, onde você está? Perguntou com a voz agitada. No hospital, respondeu ele, de forma brusca. Em qual hospital? O que aconteceu? Lucas forneceu o endereço e desligou a chamada. Sua cabeça ainda latejava, mas ele tentava se concentrar. Sabia que algo não estava certo. Pouco depois, a porta do quarto foi aberta bruscamente e Marina entrou como um furacão. Meu Deus, o que aconteceu com você? Perguntou, seus olhos arregalados de horror. Porém, Lucas percebeu uma leve tensão na voz dela, algo difícil de ignorar. Foi você? Perguntou ele secamente, ignorando sua entrada dramática. Como é que é? Marina ficou imóvel, sua expressão de surpresa e irritação evidente. Você tentou me envenenar. A acusação foi firme, como se Lucas já estivesse certo de sua hipótese. Está falando sério, respondeu ela, arqueando as sobrancelhas. Por que eu faria isso? Eu também quero entender, elevou o tom de voz. Talvez você queira ficar com a herança ou tenha encontrado outra pessoa. Marina balançou a cabeça, suspirando. Lucas, se eu quisesse ir embora, simplesmente iria. Não preciso envenená-lo para isso. Suas palavras faziam sentido, mas ele não conseguia afastar as dúvidas. Então, se alguém tentou me envenenar, quem foi? Questionou ela, com uma leve risada que começou a irritá-lo. Isso é o que eu estou tentando descobrir, respondeu ele com frustração. Olha, eu vim até aqui para saber como você está, e desde o começo você me acusa de algo absurdo, disse Marina, agora com a voz mais alta. Estou tentando ajudar, mas você age como se fosse uma piada. Lucas balançou a cabeça, sentindo-se perdido entre o medo e a raiva. Ela se levantou abruptamente. Tenho um horário no salão de beleza. Preciso ir, afirmou, como se aquilo fosse o mais importante no momento. Salão de beleza? Você está falando sério? Perguntou, surpreso. Sim, estou, respondeu ela, dirigindo-se à porta. Eu disse que você se recuperaria logo. Ela se aproximou, inclinou-se e deu-lhe um beijo na bochecha. Melhoras, querido. Então, saiu do quarto, deixando-o sozinho. Lucas ficou olhando para o teto, seus pensamentos oscilando entre desespero e confusão. E se não fosse Marina, então, quem mais poderia ter feito aquilo? Pouco a pouco, o cansaço venceu sua inquietação e ele acabou adormecendo. No entanto, os sonhos o assombraram. Rostos familiares apareciam, inclusive o de Marina, mas todos traziam uma expressão de desconfiança. O sol iluminava intensamente o quarto quando Lucas despertou mais cedo do que o habitual. Havia um peso em seu peito, mas ele sabia que não era apenas consequência da intoxicação. Ele precisava descobrir quem havia tentado matá-lo. Todas as suas suspeitas ainda apontavam para Marina, mesmo sem provas concretas. Ele já não podia esperar mais. Lucas pegou o telefone da mesinha de cabeceira e procurou um nome em sua lista de contatos. Pressionou o botão para chamar. Do outro lado da linha, uma voz animada atendeu. Alô, detetive Álvaro falando. Sou Lucas Costa. Começou Lucas. Bom dia, detetive. Preciso da sua ajuda para um assunto urgente. Claro, senhor Costa. O que deseja que eu investigue? Lucas respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Quero que você vigie minha esposa, Marina. Quero saber de tudo o que ela faz. Houve um breve silêncio do outro lado da linha antes que Álvaro respondesse. Entendido. O que exatamente devo procurar? Qualquer coisa suspeita, disse Lucas firmemente. Reuniões, conversas, pessoas com quem ela se encontra, tudo. Compreendido,
Senhor Costa. Assim que tiver informações, entrarei em contato, assegurou o detetive. Lucas encerrou a ligação e ficou olhando para o telefone em suas mãos. Contratar um detetive não trouxe o alívio que esperava. Ao contrário, aprofundou ainda mais suas dúvidas e temores. Ele sabia que, a partir daquele momento, nada seria como antes. Pouco depois, a porta do quarto se abriu ligeiramente e o Dr. Henrique entrou com sua prancheta. Bom dia, Sr. Costa. Como está se sentindo hoje? O enjoo quase desapareceu, respondeu Lucas, deixando o telefone de lado. Ótimo. O médico sorriu, consultando os resultados dos exames. Seus testes mostram uma melhora significativa. Posso ir para casa hoje? Perguntou Lucas, tentando esconder a irritação na voz. Acredito que em 2 dias poderá ter alta, respondeu o médico. O importante é não apressar a recuperação. Dê tempo ao seu corpo para se restabelecer. Lucas assentiu distraidamente, com o olhar distante. Há algo que o preocupa? Perguntou o Dr. Henrique. Nada é importante, respondeu Lucas de forma seca. O médico observou por alguns instantes, mas não insistiu. Se precisar de algo, basta pressionar o botão de chamada. Com essas palavras, o médico deixou o quarto. Logo depois, o telefone de Lucas começou a tocar. Era seu irmão, Felipe. Como você está, Lucas? Perguntou Felipe com sua voz familiar. Lucas suspirou ao ouvir o irmão. Mais ou menos. O que significa mais ou menos? Questionou Felipe, preocupado. Alguém tentou me envenenar, respondeu Lucas, sem rodeios. Houve uma longa pausa na linha. Meu Deus! Exclamou Felipe. E você suspeita de quem? Não sei ao certo, mas desconfio de Marina, admitiu Lucas, passando a mão pelo rosto. Marina? A voz de Felipe se tornou mais baixa. Você tem certeza disso? Não completamente. Por isso, contratei um detetive para segui-la. Felipe respirou fundo do outro lado da linha. Houve algo estranho no comportamento dela ultimamente. Não, nada específico, só uma sensação, uma intuição, respondeu Lucas. Eu entendo que as coisas não estejam bem entre vocês, mas acusar sua esposa de algo assim é muito sério. Advertiu Felipe com cautela. Eu sei, disse Lucas, levantando-se bruscamente da cama. Mas preciso ter certeza. Deixe que os profissionais cuidem disso, recomendou Felipe. Como vão as coisas com a empresa? Perguntou Lucas, tentando mudar de assunto. Estamos bem. Estou indo para uma reunião com investidores agora, respondeu Felipe. Boa sorte, disse Lucas com sinceridade. Você também. Melhoras, acrescentou Felipe antes de encerrar a ligação. Lucas ficou sozinho no quarto. Tentou se levantar para se alongar, mas um forte enjoo o obrigou a apoiar-se na mesinha de cabeceira. Respirando profundamente, aproximou-se da janela e olhou para fora. A cidade continuava seu ritmo frenético, pessoas apressadas, buzinas de ônibus, carros correndo pelas avenidas. No entanto, seu mundo parecia ter parado, envolto em um labirinto de suspeitas e perguntas sem resposta. Ele se sentou na beirada da cama, passando a mão pelo rosto, tentando dissipar a sensação de confusão. O som da porta se abrindo novamente o trouxe de volta à realidade. Júlia entrou no quarto, vestida com o elegante traje formal que destacava sua presença. Um suave aroma de perfume encheu o ar. Querido, você me assustou muito, disse ela, aproximando-se rapidamente. Ela se inclinou, passou os braços ao redor do pescoço de Lucas e deu-lhe um beijo na bochecha. O que aconteceu com você? Perguntou com a voz carregada de preocupação, mas havia uma leve tensão em seu olhar. Não importa, respondeu Lucas, tocando na mão dela. E você? Como está? Estou bem, respondeu Júlia com um sorriso, sentando-se ao lado dele na cama. Felipe me pediu para trazer alguns documentos para você assinar. Ela pegou uma pasta e a colocou cuidadosamente sobre a mesinha de cabeceira. Documentos?
Lucas levantou uma sobrancelha, surpreso. Não é nada complicado, assegurou ela, entregando-lhe uma caneta. Apenas formalidades. Lucas folheou rapidamente os papéis, mas sem prestar muita atenção ao conteúdo. Gostaria de ler isso com mais cuidado, comentou. Não se preocupe, disse Júlia suavemente, tocando seu ombro. Não tem nada de grave. Ele suspirou e, após uma breve hesitação, assinou as páginas necessárias. Júlia guardou os documentos de volta na pasta e parecia aliviada. Obrigada. Agora está tudo resolvido, disse ela com um sorriso, colocando a pasta em sua bolsa. Quando o médico disse que poderei ter alta? Em alguns dias, respondeu Lucas, afastando um fio de cabelo do rosto dela. Já estou com saudades de você, acrescentou ele, olhando-a nos olhos. Eu também sinto sua falta, respondeu Júlia, corando levemente. Ela desviou o olhar por um momento e depois se levantou, ajustando o paletó. Tenho que ir agora. O trabalho me chama. Cuide-se, disse Lucas, inclinando-se para beijá-la. Você também, respondeu Júlia, dirigindo-se à porta. Quando ela saiu, Lucas ficou sozinho novamente. Seus pensamentos voltaram aos documentos que havia acabado de assinar. Porque Felipe enviaria Júlia para tratar disso. E por que era tão importante que ele assinasse os papéis naquele momento? Dias depois, após vários exames e procedimentos, Lucas finalmente recebeu alta. Embora estivesse fisicamente melhor, sua mente ainda estava tomada por inquietações. O caminho até sua casa foi curto, mas para ele pareceu interminável, cheio de pensamentos e dúvidas que não cessavam. Ao chegar em frente à casa, Lucas saiu do carro e parou por um momento, olhando para a grande fachada da mansão. A casa, que antes lhe parecia uma fortaleza segura, agora parecia estranhamente silenciosa e fria. Ele ajustou o casaco, respirou fundo e entrou na sala de estar. Marina o recebeu, segurando uma taça de vinho. Seu olhar era avaliador, quase gélido. Já voltou? Perguntou com uma leve e falsa simpatia, aproximando-se dele. Lucas colocou sua bolsa no chão e a encarou. Esperava que eu não voltasse? Perguntou, forçando um sorriso para esconder sua tensão. Que piada mais estranha, respondeu Marina, revirando os olhos antes de tomar um gole de vinho. Já disse que não fui eu, acrescentou, com um tom levemente irritado. Lucas deu de ombros, respondendo com sarcasmo. Relaxe, Marina. Se for você, eu descobrirei. Ela o olhou fixamente, tentando avaliar o quão sério ele estava. Depois de um momento, sua expressão suavizou. Você deve estar cansado. Quer que eu traga algo para você? Não, obrigado. Preciso organizar algumas coisas, respondeu ele, afastando a mão dela de seu ombro e subindo as escadas. Ao chegar em seu quarto, Lucas fechou a porta atrás de si e soltou um suspiro profundo. Caminhou até o armário, pegou uma camisa limpa e um terno. Precisava voltar ao trabalho, mesmo que sentisse seu mundo se desmoronando aos poucos. Enquanto se vestia, seus pensamentos voltaram para Júlia. Apenas na companhia dela ele se sentia verdadeiramente tranquilo. Um toque na porta o distraiu. Entre, disse ele, vestindo o paletó. Mário, o mordomo, entrou carregando uma bandeja com uma xícara de chá. A senhora Costa pediu que eu entregasse isso ao senhor, informou, colocando a bandeja sobre a mesinha de cabeceira. Obrigado, Mário, respondeu Lucas. Como andam as coisas por aqui? Mário demonstrou uma leve surpresa com a pergunta. Tudo normal, senhor, mas a senhora tem estado um pouco nervosa ultimamente. Nervosa? Por quê? Lucas o observou atentamente. Não sei ao certo. Passou muito tempo no quarto ou ao telefone, respondeu o mordomo, dando de ombros. Entendido. Obrigado, Mário. Pode ir. Assim que ficou sozinho, Lucas se sentou na cama, segurando a xícara de chá. Seus pensamentos voltaram a ser dominados por perguntas sem respostas. Poucos minutos depois, Lucas terminou de se arrumar.
Colocou o relógio, pegou sua pasta e desceu as escadas. Marina ainda estava na sala, folheando uma revista com um ar de tédio. Já vai sair? Perguntou ela, sem levantar o olhar. Sim, preciso ir ao escritório. Tenho muitas pendências acumuladas nesses dias, respondeu ele calmamente. Ela deixou a revista de lado e o encarou com um sorriso leve. Bom trabalho, querido. Não se sobrecarregue. Vou tentar, respondeu Lucas de maneira seca, enquanto se dirigia à porta. Quando a porta se fechou atrás dele, Marina colocou a taça de vinho sobre a mesa e passou a mão pelos cabelos, seu olhar se tornando pensativo, quase frio. Lucas, já sentado em seu carro, observava a casa pelo retrovisor. Algo no comportamento dela continuava a lhe parecer estranho. A leveza com que se mostrava preocupada não o convencia. Ele ligou o motor e seguiu rumo ao escritório. Ao chegar, entrou em sua ampla sala de reuniões, onde a longa mesa estava coberta de documentos. Na grande tela, gráficos e números que ele estava acostumado a ver diariamente preenchiam o espaço. Contudo, algo parecia fora do lugar. Ao fundo, seu irmão Felipe estava de costas para a porta, gritando ao telefone. Já disse que vou resolver isso. Por que está me ligando de novo? Bradou Felipe, sua voz áspera e seus gestos nervosos. Lucas parou na porta, franzindo o senho. Não estava acostumado a ver o irmão naquele estado. Felipe chamou. O irmão se virou bruscamente. Por um instante, seu rosto congelou em surpresa, mas logo desligou o telefone, tentando disfarçar. Problemas? Perguntou Lucas com cautela, aproximando-se. Não, apenas coisas pequenas, problemas de rotina. Nada sério, respondeu Felipe, hesitante. Lucas estreitou os olhos, desconfiado, mas antes que pudesse dizer algo, alguém bateu na porta. Entre, disse Felipe em voz alta, claramente ansioso para mudar de assunto. A porta se abriu e Júlia entrou no escritório. Como sempre, estava impecável, o cabelo bem arrumado, uma leve maquiagem e um sorriso tranquilo no rosto. Ela carregava uma bandeja com 2 xícaras de café. Bom dia, cumprimentou, lançando um olhar rápido a Lucas antes de se dirigir a Felipe. Trouxe café para animá-los. Obrigado, Júlia, suspirou Felipe, pegando uma das xícaras. Preciso sair por alguns minutos. Ele deu alguns passos em direção à porta e, antes de sair, deu uma piscadela para Júlia. Um gesto que não passou despercebido por Lucas. Então, como se estivessem sozinhos em um mundo à parte, Júlia se aproximou de Lucas. Como você está? Sua voz era baixa e suave. Lucas tentou se concentrar na xícara de café que ela lhe entregava. Estou bem, respondeu, sem encará-la diretamente. Ela deu mais um passo em sua direção e pousou a mão em seu ombro. Senti sua falta, sussurrou. Antes que ele pudesse responder, seus lábios se encontraram. Lucas se afastou abruptamente, levantando-se da cadeira. O que você está fazendo? E se alguém entrar? SHHH, ninguém vai entrar sem bater, respondeu Júlia, puxando de volta para perto dela. Ficaram assim por alguns segundos, até que ele finalmente se desvencilhou. Precisamos ser mais cuidadosos, disse ele, tentando soar sério, embora sua respiração ofegante o traísse. Júlia sorriu, sentando-se na borda da mesa. Você está muito tenso, comentou, deslizando um dedo suavemente pelo colarinho do terno dele. Lucas se sentou novamente e tomou um gole do café, tentando recuperar o controle. Nos veremos hoje? Perguntou ela, observando com expectativa. Sim, respondeu ele brevemente. Preciso me distrair depois de tudo isso. Ela se inclinou para beijá-lo novamente, mas Lucas se afastou ligeiramente, sinalizando que era hora de parar. Nos vemos mais tarde, disse ele, voltando sua atenção aos documentos. Júlia sorriu, passou a mão pelo ombro dele e dirigiu-se à porta. Até a noite, sussurrou, saindo em silêncio. Lucas suspirou e recostou-se na cadeira,
fechando os olhos por um momento. Sua mente estava um caos. A conversa estranha com Felipe, o comportamento de Júlia, suas próprias emoções. Algo não o deixava tranquilo. Pouco depois, Felipe retornou ao escritório. "Está tudo bem?" perguntou ele, olhando para o irmão. "Sim", respondeu Lucas rapidamente. Os dois se sentaram à mesa e começaram a discutir os detalhes da reunião de negócios do dia seguinte. Embora focassem no trabalho, a tensão entre eles persistia. Lucas sabia que Felipe estava escondendo algo e não podia ignorar essa sensação. Ao final do dia, Felipe olhou o relógio e sugeriu: "É hora de irmos para casa. Precisamos estar descansados para amanhã." Lucas assentiu e saiu do escritório, mas a sensação de que algo não estava certo continuava a incomodá-lo. Conhecia bem demais seu irmão para não perceber que havia algo errado. Lucas saiu do escritório, mas decidiu não encontrar Júlia naquela noite. Ele enviou uma mensagem breve: "Hoje não vou poder ir." Logo em seguida, ela respondeu: "Aconteceu alguma coisa?" "Nada demais. Estou apenas cansado." "Até amanhã", escreveu ele antes de desligar o telefone. Na manhã seguinte, o dia começou como de costume. Uma névoa cobria as janelas, mas o horizonte já estava claro. Lucas se levantou cedo, sentindo que as coisas estavam começando a sair de seu controle. Ele precisava se concentrar, resolver os relatórios e os pensamentos que não o deixavam em paz. Vestiu-se rapidamente, subiu no carro e dirigiu-se ao escritório. Ao chegar, ligou o computador e começou a revisar os documentos. O cansaço ainda pesava sobre ele, já que não dormia direito havia várias noites. Ele estava tão imerso no trabalho que, quase por reflexo, ligou para Júlia. "Júlia, faça um café para mim", pediu, a voz ligeiramente apagada pelo cansaço. Alguns minutos depois, ela entrou em seu escritório, carregando uma xícara. Seu sorriso era tão sincero quanto de costume, mas Lucas mal o notou. Apenas assentiu, pegou a xícara e tomou alguns goles. "Obrigado", murmurou, sem tirar os olhos da tela. "Pode ir, preciso me concentrar." Júlia pareceu um pouco desconcertada, mas obedeceu. Virou-se e saiu em silêncio. Lucas suspirou, imerso em uma profunda exaustão mental. Ele tentava focar nos relatórios, mas sua cabeça estava girando. O calor no escritório parecia aumentar. Ele desfez o nó da gravata e se recostou na cadeira, tentando se refrescar ao se aproximar do ar-condicionado. Foi nesse momento que a porta se abriu e Felipe entrou. Imediatamente, notou que algo estava errado. "Você está bem?" perguntou Felipe, olhando preocupado para o irmão. Lucas tentou forçar um sorriso, mas era impossível disfarçar o cansaço. "Está quente aqui. Acho que as noites sem dormir estão me afetando. Você deveria ter deixado o trabalho comigo. Eu poderia ter resolvido tudo sozinho", disse Felipe, num tom de leve descontentamento. Lucas se aproximou da janela e respirou fundo. O escritório parecia sufocante, pesado, como se estivesse sob constante pressão. "Está tudo bem. Só preciso de um pouco de ar." Felipe o observou, mas não quis insistir. Mesmo assim, algo no comportamento do irmão lhe causava desconfiança. "Tem certeza?" perguntou. "Você parece, má." Lucas acenou com a mão, minimizando a preocupação. "Sim, só estou sobrecarregado." Ele se sentou novamente e voltou sua atenção aos relatórios. Felipe balançou a cabeça e deixou o escritório, relutante em fazer mais perguntas. Lucas continuou revisando os documentos, mas não conseguia se concentrar. Os números e informações diante de seus olhos se tornavam confusos, perdendo todo o sentido. Seu corpo dava sinais de esgotamento. Finalmente, ele se recostou na cadeira e fechou os olhos por um momento, tentando se acalmar. Foi então que seu telefone tocou inesperadamente. Ao olhar para a tela, viu o nome do detetive Álvaro. O coração de Lucas acelerou. Ele atendeu devagar. "Senhor Costa", disse o detetive com uma voz controlada, mas carregada de uma leve preocupação.
Podemos nos encontrar? Precisamos conversar. Lucas sentiu um frio na espinha. Todo o caos das últimas semanas parecia convergir para aquele momento. Sim, claro. Vamos nos encontrar em 1 hora. Em um café. Vou te mandar o endereço. Estarei lá, respondeu Álvaro. Lucas encerrou a ligação e ficou parado por alguns segundos, cobrindo o rosto com as mãos. Sua respiração estava irregular. Ele sabia que aquele encontro poderia revelar o que tanto temia. Vestiu o casaco, sentindo as mãos trêmulas, e foi até o escritório de Felipe. Preciso sair por um tempo, avisou. Felipe arqueou uma sobrancelha, surpreso. Aonde vai? Trabalho, respondeu Lucas, tentando soar despreocupado. Volto em breve. Felipe o observou atentamente, mas decidiu não pressionar. Sabia que Lucas tinha seu próprio mundo e segredos que não compartilhava facilmente. Está bem. Boa sorte. Lucas saiu do escritório e, ao caminhar em direção ao carro, sentia seu coração pulsar com mais força. Ele sabia que aquele encontro poderia mudar tudo. Ao entrar no café, o vento frio da rua o envolveu por um instante. Ele sacudiu algumas gotas de chuva do casaco e olhou ao redor. Álvaro estava sentado em uma mesa isolada, num canto escuro do local. Sobre a mesa, havia um copo de água e seu telefone. Boa tarde, Sr. Costa, cumprimentou o detetive, levantando-se para apertar sua mão. Lucas o cumprimentou com firmeza, sentindo o aperto do detetive, como se ele estivesse tentando decifrar suas intenções. Então, Álvaro, o que você tem para me contar? O detetive fez um leve movimento com a cabeça, sinalizando que não queria se apressar na resposta. Durante todo esse tempo, sua esposa não levantou nenhuma suspeita. Ele abriu uma pasta com algumas fotos e as estendeu para Lucas. Salão de beleza, encontros com amigas, compras, tudo comportamento normal. Lucas pegou as fotos e as analisou, incrédulo. Em uma delas, Marina sorria enquanto tomava café. Em outra, carregava sacolas de compras. Tudo parecia perfeitamente rotineiro. Contudo, uma imagem chamou sua atenção. Nela, Marina parecia tensa, com os olhos ocultos e as mãos nervosamente apertando uma bolsa. Estranho, murmurou Lucas, enquanto folheava as fotos. O detetive inclinou a cabeça levemente. Algo errado. Lucas rapidamente disfarçou. Não, nada. Apenas pensamentos em voz alta. Se precisar de mais vigilância, me avise, concluiu Álvaro. Lucas assentiu, sentindo um alívio misturado com uma angústia persistente. Algo ainda não se encaixava. Obrigado, Álvaro. Os dois se despediram. Lucas deixou o café, mergulhado em pensamentos. Quem poderia ser seu verdadeiro inimigo? Não havia respostas claras. Lucas saiu do café e entrou em seu carro. A chuva fina ainda caía sobre o para-brisa, mas ele mal notava o tempo. Seu pensamento estava preso a um labirinto de dúvidas. Quem teria motivos para querer sua morte? Quem estava por trás de tudo aquilo? Ele dirigiu de volta ao escritório, tentando encontrar respostas em sua mente, mas nada parecia fazer sentido. Ao chegar, foi direto para seu escritório, sentando-se à mesa com um suspiro profundo. Estou de volta, disse ele em voz alta, quase sem esperar resposta. Felipe, que estava no mesmo ambiente, ergueu o olhar cansado e respondeu secamente. Tudo bem. Como está se sentindo? Estou bem, Lucas murmurou. Os dois se concentraram no trabalho, mas a tensão entre eles era palpável. Lucas tinha a sensação de que seu irmão estava escondendo algo importante. Após horas lidando com relatórios e documentos, o dia de trabalho finalmente chegou ao fim. Lucas pegou sua pasta, saiu do escritório e entrou no carro. Enquanto ligava o motor, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Júlia. Chegarei em breve. Pouco tempo depois, Júlia entrou no carro, sorrindo alegremente. Querido, disse ela, inclinando-se para beijá-lo. Vamos logo. Senti tanto a sua falta. O coração de Lucas acelerou um pouco.
Apesar de tudo o que acontecia, Júlia sempre conseguia se mostrar sedutora e carinhosa no momento certo. Eles dirigiram até o apartamento onde costumavam se encontrar. Assim que entraram, Júlia não pôde esconder seu entusiasmo. Aproximou-se rapidamente e os dois se entregaram a um beijo apaixonado. Naquele quarto, como sempre, eles se esqueciam de tudo. Perdiam-se um no outro. Algumas horas depois, já deitados na cama, Júlia observava Lucas, que encarava o teto, pensativo. Ela apoiou o rosto em sua mão e perguntou suavemente: "Em que está pensando?" Lucas, como se fosse despertado de um transe, balançou a cabeça. "Nada importante", respondeu, evitando prolongar o assunto. Júlia sorriu, mas uma leve sombra de desconfiança passou por seus olhos. "Certo, vou preparar um chá para você. Que tal?" "Claro, pode fazer", respondeu ele, levantando-se devagar. Júlia colocou um roupão e foi até a cozinha. Lucas passou a mão pelo cabelo e decidiu segui-la. Ao se aproximar, percebeu algo que chamou sua atenção. Júlia estava de costas para ele, ao lado do fogão, e despejava discretamente um pó branco em uma das xícaras. Logo em seguida, colocou a sua própria xícara sobre a mesa. Ela não percebeu que ele estava por perto. O coração de Lucas parou por um instante. Todos os seus instintos e dúvidas se concentraram naquele momento. Ele nunca fora paranoico, mas o que acabará de ver fez seu sangue gelar. Permaneceu imóvel por alguns segundos, tentando processar o que estava acontecendo. Júlia finalmente se virou e, sem perceber a presença dele, entregou-lhe a xícara com um sorriso levemente envergonhado. "Aqui está, querido, seu chá." Lucas aceitou a xícara, mantendo a calma apesar do turbilhão dentro de si. "Obrigado", disse ele, com a voz fria e calculada. Quando Júlia se afastou para o banheiro, Lucas rapidamente trocou as xícaras. Ao voltar, ela se sentou à sua frente e tentou puxar conversa. "Então, como foi seu dia? Você está tão calado." "Foi tudo bem", respondeu ele, mantendo a expressão neutra. "Apenas cansado." Júlia tomou alguns goles do chá. Aos poucos, seu semblante começou a mudar. Seus olhos ficaram enevoados. De repente, ela se encolheu no roupão, tremendo de frio. "Não me sinto bem", murmurou, enquanto tentava abrir uma janela. "Estou tonta." Lucas se levantou rapidamente e a segurou pelo braço. "Júlia, o que está acontecendo?" O corpo dela parecia perder toda a energia. Ela caiu no chão, sem forças, murmurando baixinho: "Tudo está girando." Antes que pudesse terminar a frase, seus olhos se fecharam e ela desmaiou. Lucas entrou em pânico. Sem pensar duas vezes, a ergueu nos braços e correu até a porta. Com mãos trêmulas, ligou para a ambulância. Sua voz vacilava de tensão enquanto explicava a situação. Poucos minutos depois, a ambulância chegou e Júlia, ainda semiconsciente, foi levada ao hospital. Lucas ficou parado na calçada, perplexo. Sua mente estava em um caos. Júlia, a mulher que ele conhecia, teria mesmo tentado envenená-lo. Por quê? Ele entrou no carro, fechou os olhos e suspirou profundamente, tentando se recompor. Ainda em choque, decidiu ligar para seu irmão. "Felipe, é sobre a Júlia", disse ele, com a voz carregada de tensão. "Ela tentou me envenenar." "O quê?" "A Júlia", exclamou Felipe, incrédulo. "Como você chegou a essa conclusão?" "Eu a vi colocar algo no meu chá. Troquei as xícaras e agora ela está no hospital." "Não pode ser", protestou Felipe. "Isso deve ser um mal-entendido. O que você vai fazer agora?" "Ainda não sei", respondeu Lucas, encerrando a chamada. Ele ficou no carro, olhando para a escuridão da rua. O céu estava cinzento, mas ele mal notava a mudança do tempo. Sua mente estava focada em apenas uma coisa: descobrir a verdade. No hospital, Lucas foi informado de que Júlia estava estabilizada. Ele sabia que precisava conversar com ela, mas não fazia ideia de como começar.
Ao chegar perto do quarto, ouviu vozes do lado de dentro. Parou para escutar. Você entende o erro que cometemos? A voz irritada de Felipe ecoava. Agora ele pode ir à polícia. Lucas mal podia acreditar no que ouvia. Seu próprio irmão estava envolvido. Ele não estava preparado para essa revelação. Lucas ficou paralisado atrás da porta, ouvindo a discussão no interior do quarto. Isso não foi só um erro. Foi um crime, Felipe, dizia Júlia com a voz fraca e trêmula. Você sabe que não fiz isso de propósito, protestou ela. Felipe bufou, com um tom de irritação crescente. Não de propósito, não foi isso que combinamos. Ele não deveria saber que você estava envolvida. E agora estamos em um beco sem saída. Onde é que eu vou conseguir tanto dinheiro agora? Dinheiro? Pensou Lucas, completamente atônito. As peças começaram a se encaixar na sua mente. Se ele denunciar, estamos perdidos, continuou Felipe em tom de desespero. Você tem ideia do que vai acontecer conosco se isso for revelado? Eu posso dizer que você me obrigou, gritou Júlia, à beira de um colapso nervoso. Felipe riu de maneira amarga. Acha que alguém vai acreditar em você? Você não tem provas. Nesse momento, Lucas não aguentou mais. Empurrou a porta com força e entrou no quarto. Caminhou até a janela, tentando manter a calma, mas suas mãos tremiam. Felipe chamou em um tom frio. Felipe virou-se bruscamente, surpreso. Lucas, o que está fazendo aqui? Lucas o encarou com olhos cheios de decepção e raiva. Estou tentando entender como meu próprio irmão foi capaz de fazer isso comigo. Lucas, não é o que você pensa. Começou Felipe, tentando se explicar. Não é o que eu penso, interrompeu Lucas, elevando a voz. Você tinha tudo. Dinheiro, respeito, sucesso. Porque precisou chegar a esse ponto. Porque tentou se livrar de mim. Felipe passou as mãos pelo rosto, em visível tensão. Sabia que não tinha mais como escapar. Você não vai conseguir provar nada, murmurou, tentando manter a frieza. Lucas deu um leve sorriso. Está enganado. Eu tenho provas. 1 hora depois, Felipe foi levado pela polícia. Lucas havia gravado toda a conversa entre o irmão e Júlia usando um dispositivo de áudio oculto. Com o material em mãos, o detetive Álvaro apresentou a gravação às autoridades. Dias depois, o caso foi levado a julgamento. A sala do tribunal estava lotada. O ambiente estava carregado de tensão. Felipe sentava-se no banco dos réus, com o olhar perdido e abatido. Sabia que seu destino estava em jogo. Lucas observava à distância, ainda incrédulo com tudo o que havia acontecido. Ele jamais imaginara que seu próprio irmão fosse capaz de algo tão cruel. Sempre acreditou que formavam uma equipe, mas agora percebia que o laço entre eles estava irremediavelmente rompido. O juiz levantou-se, com uma expressão severa. Felipe Costa, o que tem a dizer em sua defesa? Porque tentou envenenar seu irmão. Felipe ergueu lentamente a cabeça. Olhou para seu advogado, que apenas deu de ombros, sem saber como ajudá-lo. Após alguns segundos de silêncio, ele finalmente falou, com a voz baixa e tensa. Eu reconheço minha culpa. A sala ficou em silêncio absoluto. O juiz franziu o senho. Explique-se. O que o levou a fazer isso? Eu devia uma grande quantia de dinheiro. Felipe respirou fundo, enquanto todos no tribunal se entreolhavam. Me envolvi com pessoas perigosas. Gente que não deveria ter cruzado meu caminho. Estava encurralado. A única saída que vi foi tentar vender a empresa, mas sabia que Lucas nunca aceitaria isso. Então você achou que a melhor solução era matá-lo? Questionou o juiz com incredulidade. Felipe assentiu, seu olhar cheio de arrependimento. Sim, eu pensei que, se ele morresse, eu herdaria seu patrimônio e poderia quitar minha dívida. Estava disposto a fazer qualquer coisa para sair desse buraco. Lucas sentiu o peito se apertar. A traição do irmão era mais profunda do que ele jamais poderia imaginar. Não era apenas uma questão de dinheiro,
mas de desespero e escolhas erradas. O juiz balançou a cabeça em reprovação. Isso é inadmissível. O Sr. Costa tentou cometer um crime gravíssimo. Sua confissão não o absolve das consequências. Felipe abaixou a cabeça, aceitando seu destino. O juiz anunciou a sentença. Felipe Costa está condenado a 8 anos de prisão por tentativa de homicídio. Júlia Almeida, cúmplice no crime, está condenada a 6 anos. Júlia, ao ouvir sua condenação, desabou em lágrimas. Eu o amava. Acreditei nele. Ele só se aproveitou de mim. Lamentava, cobrindo o rosto com as mãos. A sala do tribunal se encheu de murmúrios. Lucas sentiu uma dor profunda no peito. Seu mundo havia desmoronado. Ele não apenas foi traído pelo irmão, mas também havia desconfiado injustamente de Marina. Ela não tinha nada a ver com o envenenamento. Ao sair do tribunal, Lucas caminhou lentamente, seus passos calculados. Tudo o que conhecia e amava parecia ter desaparecido. A traição de Felipe o transformará para sempre. Lucas dirigiu-se a um bar, em busca de algo que aliviasse sua dor. Sentado em uma mesa isolada, pediu uma bebida forte e ficou mergulhado em seus próprios pensamentos. Sabia que nada poderia apagar o que havia acontecido. A traição de quem ele mais confiava o marcaria para o resto de sua vida. Lucas permaneceu no bar por horas, perdido em suas reflexões. As lembranças das últimas semanas passavam como um filme em sua cabeça. O plano sinistro de Felipe, a desconfiança que sentiu de Marina e a traição da pessoa que ele mais amava e confiava o consumiam por dentro. Ele sabia que precisaria de tempo para superar aquilo, talvez uma vida inteira. Mais tarde, já de madrugada, Lucas voltou para casa. O silêncio da mansão era quase ensurdecedor. Ele entrou na sala, tirou o casaco e sentou-se no sofá, encarando o vazio. Depois de alguns minutos, ouviu passos leves descendo as escadas. Marina apareceu, usando um robe de seda. Lucas, chamou ela suavemente, ao vê-lo. Eu estava preocupada. O que aconteceu? Ele a observou em silêncio por alguns instantes. Todo o peso da culpa o atingiu de uma vez. Ele havia suspeitado dela, pensando que fosse capaz de algo terrível. Mas a verdade era que ela não tinha feito nada. Precisamos conversar, disse ele finalmente, sua voz rouca e cansada. Marina se aproximou e sentou-se ao lado dele, com o rosto cheio de preocupação. O que foi? Está tudo bem. Lucas suspirou profundamente. Não, eu cometi um erro terrível. Eu duvidei de você. Achei que fosse responsável pelo que aconteceu comigo. Estava errado. Marina regalou os olhos. Você achou que eu queria te envenenar. Ele assentiu lentamente, evitando o olhar dela. Sim, eu estava tão perdido nas minhas suspeitas que deixei minha cabeça ser tomada por paranoia. Mas agora eu sei, era o Felipe. Ele e Júlia estavam por trás de tudo. Marina ficou em choque por um momento. Felipe? Seu irmão fez isso? Sim, respondeu Lucas, apertando os punhos. Ele estava desesperado, endividado até o pescoço. Achou que, se me matasse, herdaria meus bens e resolveria seus problemas. Marina levou a mão à boca, incrédula. Meu Deus, Lucas, eu não consigo acreditar. Como ele pôde fazer isso? Lucas deu de ombros, seus olhos cheios de dor. Nem eu consigo. Mas agora ele vai pagar pelo que fez. Foi condenado a 8 anos de prisão. E Júlia também foi sentenciada. Marina se aproximou mais, segurando a mão dele. Sinto muito que você tenha passado por isso. Mas, estou aqui. Sempre estive. Lucas a encarou por alguns instantes, vendo a sinceridade nos olhos dela. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu um leve alívio. Obrigado. Não sei o que teria acontecido se você não estivesse ao meu lado. Ela sorriu suavemente. Agora você precisa descansar. Já passou por muita coisa. Lucas assentiu. Sim, talvez seja o que eu mais preciso agora. Os dois subiram juntos para o quarto. Ao deitar-se na cama,
Lucas sentiu como se uma parte de seu fardo finalmente tivesse sido aliviada. O pesadelo havia acabado, mas as cicatrizes daquela experiência o acompanhariam por muito tempo. Nos dias seguintes, ele começou a reorganizar sua vida. Passou mais tempo no trabalho, retomando o controle da empresa, mas também se dedicou a reparar seu relacionamento com Marina. Sabia que precisava reconquistar a confiança dela e reconstruir a relação que quase havia sido destruída por suas suspeitas infundadas. As semanas se passaram, e aos poucos Lucas começou a encontrar paz novamente. A empresa prosperava. Marina estava ao seu lado e, pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que tinha uma nova chance de recomeçar. As sombras do passado ainda existiam, mas ele sabia que não estava mais sozinho para enfrentá-las. Assim, Lucas seguiu em frente, determinado a aprender com o que aconteceu. A traição de Felipe foi uma lição dolorosa, mas o fez valorizar ainda mais as pessoas que realmente se importavam com ele. Agora, estava pronto para construir uma vida melhor, livre das dúvidas e dos fantasmas que o assombraram por tanto tempo.